Então, queremos saudar a todos e a todas, e a você que certamente estará nos ouvindo ali no canal da ICPS, Igreja Cristã Projeto Salvação. Nós queremos te saudar também com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar fazendo a leitura, uma leitura longa, mas necessária, em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó, necessidade de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava na todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde eles iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão até aqui. Te convidar a levantar uma oração ao Senhor, palavra do Senhor. Deus maravilhoso, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, suplicamos, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar nesta hora a entender o Teu falar, a Tua mensagem nesta noite, que possamos crescermos e sairmos dessa mensagem cheio do Teu Espírito Santo. Se há algo, Senhor Deus, em nós que ainda está impedindo o Teu falar, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para a gente possa sentir a mão maravilhosa do Salvador sobre nós. Assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título dessa mensagem, o
título dessa mensagem é importante prestar bem atenção para a gente ter uma ideia. É o perigo quando nós saímos do profético. O perigo quando nós saímos do profético. Porque quando nós saímos do profético, nós saímos da vontade de Deus. E quando nós saímos da vontade de Deus, nós passamos a fazer a nossa vontade. E a nossa vontade, me perdoe, mas é falha. Então nós vamos entender isto quando nós discorrermos a respeito desta passagem ali dos discípulos a caminho de Emaús. A palavra diz que inicialmente iria 2 deles que saíram de Jerusalém para ir para Emaús. Alguns elementos proféticos a gente precisa entender, para a gente entender a mensagem. Pois bem, Jerusalém é o significado de morada de paz, de lugar de paz. Emaús é um lugar qualquer no mundo, é uma aldeia qualquer. Então a atitude deles foi sair de um lugar em que habitava a paz para ir para um lugar no mundo onde só tem confusão. Então nós vamos entender que essa atitude, ela não foi a mais acertada. E olha só, dependeria de um esforço, porque entre Jerusalém e entre Emaús, nós estamos falando de 60 estádios. 60 estádios, traduzindo para nós hoje, no nosso quilômetro, são 11 quilômetros. Não era um lugar tão próximo. 11 quilômetros. Iria separá-los de um lugar de paz. Tudo por força de uma atitude. E todos os dias, do levantar ao anoitecer, nós tomamos atitude. Nós tomamos atitude para trocar de roupa, escolhemos a roupa, tomamos atitude quanto ao horário que nós vamos sair de casa para trabalhar, tomamos atitude sobre o que nós vamos comer e beber, igualmente de que forma nós vamos nos portar diante das situações, sejam elas boas ou más, mas nós vamos estar sendo e sempre escolhendo. Amém? Pois bem, e nós vamos verificar, pelos elementos escolhidos aqui na palavra, que eles tomaram várias decisões incorretas. Depois nós vamos mostrar aqui que a pior é que eles eram discípulos de Jesus. Amém? Mas eles não conheciam Jesus. Quantos de nós caminhamos na igreja há anos e mais anos e nós não conhecemos Jesus? Mas, pastor Carlos, por que eu não conheço Jesus? Porque no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas
vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então nós só vamos entender Jesus quando nós vamos na Escritura. Porque o que é a Escritura? É a palavra de Deus falando com a sua criatura, com o homem. Então, vejam bem, presta bem atenção aqui para ir postando para mim. Então, o que acontece é o seguinte: no versículo 14, no 24:14, a palavra, pelo que nós podemos ler, eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles não estavam indiferentes, não, absolutamente. Eles estavam falando daquilo que havia sucedido. E o que havia sucedido? Nós, logo depois, eu poderia antecipar aqui, mas eu prefiro ir na leitura da palavra, para ficar melhor, tá bom? Aí no 15, e sucedendo, ou aconteceu que, indo eles falando entre si, faziam pergunta um ao outro. O homem, ele tem muitas perguntas para fazer um ao outro, mas vocês observaram no texto, nenhuma resposta. O homem não tem resposta. E a palavra diz assim: as maquinações do homem vêm de seu coração, entretanto, o fazer e completar vem do Senhor. Então, veja bem, e aconteceu que eles iam fazendo pergunta um ao outro, e aí Jesus se aproximou dele. Quantas vezes você começou a fazer pergunta? Que perguntas são essas? Vejam bem, o momento ali era um momento muito grave. Aquele que eles achavam que ia libertá-los havia sido preso, julgado, crucificado, sepultado. Estava estabelecida ali uma crise. Eu não quero fugir da pregação, a mesma crise que hoje nós não podemos ficar indiferentes. Mas o homem é interessante, né, meus amados? Nós temos uma tendência de nos acostumarmos com a tragédia, não deveria ser assim. Já notaram uma coisa? Praticamente quase que nem se fala mais lá da guerra da Croácia. A Rússia continua bombardeando lá. Vidas têm sido ceifadas. Nos acostumamos. Já não se fala mais praticamente ali de Israel contra o Hamas. Agora entrou o Irã numa crise ontem. Então a insegurança, ela está rodeando-nos e nós continuamos indiferentes. Eu pergunto, por algum motivo nós reservamos uma hora do dia para levantar a Deus um clamor pelo mundo, pelos irmãos que estão lá do outro lado? Às vezes essas coisas não querem dizer nada para nós. Não deveria ser assim. Então, vejam bem. E eles iam fazendo as perguntas, e aí Jesus se aproxima. Eu digo para os amados, qual é a sua dúvida? Em Jesus você tem a resposta. Em Jesus você tem a resposta. Nós voltaremos ao versículo 16 agora. Jesus se aproxima, mas os olhos dele estavam como que fechados para que não o conhecesse. Já notou uma coisa? Quando a luta bate, quando a dificuldade bate, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: Deus me abandonou. Na verdade, irmão, vamos confessar, Deus me abandonou. A gente desanima, não adianta ir à igreja, não adianta orar, não adianta cantar louvor,
É natural isso, tá? É natural. É próprio do homem. Então, vejam bem, Jesus é aquele que se preocupa com as nossas causas. E aí no 17, ele pergunta para eles, que palavras são essas? Que caminhando, trocai entre vós, por que estás triste? Por que estás triste? O Deus que nós servimos, Ele não nos tem chamado para tristeza. O Deus que nós servimos, Ele tem nos chamado para alegria, apesar da circunstância. Quando nós não olhamos a circunstância, a alegria invade o nosso ser. Hoje, nós temos uma irmã que está fazendo aniversário. Nós postamos lá no grupo. A irmã Wanda está lá no Espírito Santo. E ela lembrou a pastora Maria algo interessante que um dia eu falei com ela. Como é que foi, pastora Maria? Não lembra não? Eu me lembro, você me falou. Ela disse assim, hoje é um dia em que todas as vezes que eu fazia aniversário, o pastor Carlos dizia assim, está se contando mais um ano para que a eternidade se cumpra na minha vida. Olha que alegria maravilhosa. Não é? Viver é isso. Cada aniversário é o cumprimento da profecia que nós estamos nos aproximando do nosso Criador. Esta é a realidade para nossas vidas. Então, vejam bem. Por que estás triste? 18. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu peregrino em Jerusalém? Porque o homem sempre ele responde, né? De uma forma bem educada, né? És tu peregrino? Você não está sabendo das coisas que têm sucedido nesses dias? A pergunta a seguir de Jesus vai falar tudo para nós aqui nesta noite. Jesus perguntou no 19, quais? E eles lhe disseram, as coisas que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha, não se pode negar de que aqueles dois discípulos conheciam história. Esse é o ponto. Não se pode negar que o mundo conhece a história de Jesus. Mas vamos parar por aqui. Porque não basta conhecer a história de Jesus. Mas por que, pastor Carlos, que não basta conhecer a história de Jesus? Eles vão completar essa história no 20. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha, a esperança do homem, como é completamente divorciada da esperança que Deus coloca no coração. Olha só no 21. E nós esperávamos que fosse Ele que libertasse Israel. Mas agora, com tudo isso, e é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, 22 aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentro de nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Eles esperavam algo material. Quantas pessoas têm ido à igreja? Não estou criticando nenhuma igreja, tá? Fica bem claro, não é o meu propósito. Nosso propósito é as Escrituras. Mas quantas pessoas vão à igreja achando que na igreja vão ganhar um carro zero? Evidentemente que tem que vender o carro velho primeiro, doar para a igreja para depois receber um novo. Eu não entendo essa matemática não, mas deixa para lá, isso é problema de cada um.
Entretanto, a igreja, ela é uma instituição aqui na terra espiritual. Ela representa o reino de Deus. Ela não está compromissada com os bens materiais. Ela está compromissada em apresentar aquilo que é profético. E nós iniciamos essa mensagem dizendo o perigo em sair do profético. Porque aqueles homens, eles saíram do profético. Qual era a ordem que eles tinham do Senhor Jesus? Ficar em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestido de poder. Mas não, eles vão pelas circunstâncias e saem. Então, o Senhor Jesus, ele vai chamar a atenção deles. Ele vai chamar a atenção deles no 25. E eu vou traduzir essa palavra aqui, ó, que fica mais fácil. Ele diz assim: vocês estão retardados de coração para crer naquilo que os profetas disseram. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Creia imediatamente. E o que os profetas disseram? Se nós sairmos daqui nessa noite entendendo isto, o pastor Carlos vai ficar feliz. O que os profetas disseram, meus amados, minhas amadas? Quando o homem erra, ele peca, o Senhor, ele promete que mandaria o filho da mulher para libertar o homem. E durante todo o Antigo Testamento, tudo, os cultos, os sacrifícios dos cultos, tudo apontava para a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia falado com eles que o Filho do Homem seria entregue aos homens. Os homens iriam sacrificá-lo. Ele morreria. Mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscitaria. Isso não pode se perder da vida da igreja. Não pode se perder da nossa vida. Se eu não crer nisto, a minha fé, ela é vazia, não serve para nada. Porque é exatamente a palavra diz que Jesus é o primeiro entre todos nós a ressuscitar. Porque se nós cremos que com Ele morremos, com Ele nós ressuscitaremos. Não importa a circunstância. Então isso é que a gente precisa entender. Eu sempre coloco aqui 40, 50, 60, 70, 90 anos de uma vida, ela não é nada, é zero, diante da imensidão da eternidade. Então o que nós precisamos é guardar o profético. Jesus, ele disse assim, vamos colocar esse texto, né? Evangelho de João, pode ser no capítulo 10, no versículo 10, que fala, o ladrão, né? O ladrão não vem senão a roubar, ele rouba a sua paz, ele mata a comunhão da sua família e destrói o que você tem de melhor. Mas eu, Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Vamos um exemplo prático de vida. No YouTube ninguém vai ver, mas vocês estão acompanhando, estão vendo. Mas eu vou ilustrar para o YouTube. Uma folha de papel. Vocês estão vendo? Uma folha de papel.
gerou vida. Por quê? Porque só gera vida quem tem vida. Renato, Dolores, o que é que geraram a vitória? Pode falar alto, porque vocês têm vida. Amém. É isso, simples. Em Jesus é assim, você quer vida eterna? Você tem que buscar a fonte da vida. Quem é a fonte da vida eterna? Jesus. Quando aqueles discípulos, estou já encerrando, quando aqueles discípulos, eles saem ali da revelação, cumpriu-se algo interessante. Quando o Senhor Jesus, ele disse assim, olha, eu sou a videira verdadeira, ficai em mim, porque vocês são a vara. Nós, como vara, nós estamos grudados em Jesus. Por que nós precisamos estar grudados em Jesus? Hein, Emanuel? Por quê? Porque você se colocar ali postando Evangelho de João, do capítulo 15, versículo 5, na parte final, quando diz assim, sem mim nada podeis fazer. 15, 5. Evangelho de João 15, 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Dá para fazer um puxadinho aqui para fazer alguma coisa sem Jesus? Não dá. Não dá. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. E nós vamos observar que o Senhor, ele chama a atenção ali deles, mostrando tudo que aconteceu não foi por acaso. A morte de Jesus não foi por acaso. Durante o seu ministério, ele fala, olha, perto do dia derradeiro, ele fala ali com os discípulos, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto. Pedro disse assim, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu não vou deixar. Eu vou contigo até a morte. Precipitação do homem. Pedro tinha o chamado para se sacrificar pela humanidade? A vida de Pedro era profético para viver aquele momento? Não, obviamente que não. E aí o Senhor Jesus, ele entendeu que aquilo não vinha de Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Vai se cumprir a vontade do Pai. E ele disse assim, Pedro, Satanás, ele pediu para terceiro andar. Para terceiro andar, pega a peleira e joga para cima. Mas eu orei por você. Ele disse assim, me lembra, quando você se converter, confia nos seus irmãos. E Pedro só vai se converter, andar com Jesus 3 anos e meio, ele vai se converter somente lá no final, quando nós temos aquelas 3 palavras ali confirmatórias de Jesus já ressuscitado, e ele vai perguntar ali a Pedro, dizendo, Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. Então apacenta. A partir dali, ele era um homem convertido. Olha só. Então, sem mim, nada podeis fazer. Amém? Então, dizer para os amados, ao encerrar essa mensagem, não saia do lugar de paz. Estar em Jesus é o lugar de paz. As lutas vão vir, as circunstâncias vão vir, as injustiças vão vir, as incompreensões, de certo que virão.
mas você será sempre fortalecido em Jesus. Para terminar, para você que está me ouvindo, no YouTube também, hoje, a ciência, ela tem constatado de que os verdadeiros adoradores de Deus, que têm uma fé autêntica em Jesus, a probabilidade de cura de doenças gravíssimas e de recuperação é muito maior do que do ímpio. Eles ainda não descobriram por que isso acontece, mas a igreja precisa saber por que isso acontece. Porque nós temos dentro de nós a fonte inesgotável de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.